Vamos lá, vamos fechar. Vamos fechar hoje com uma chavinha de ouro aí. Canal, vamos ver qual canal que é aqui. Canal elegante, né? Tropa de Elite é um filme fascista? Vamos lá. Desde seu princípio, Tropa de Elite deixa claro que não medirá esforços ou poupará a audiência de cenas de uma violência brutal. O emprego desse recurso, infelizmente, não foi adotado como uma mera estratégia para atrair a atenção do público, Gente, o Rio de Janeiro é assim, né? Querendo ou não, a gente admitir, o Rio de Janeiro é assim, é violento, é uma cidade muito violenta, né? ou mesmo para desprendê-lo da vida real e tornar a obra mais imersível, mas sim trazê-lo para a realidade, retratando-a por mais dura e cruel que seja. O longa explora a inimaginável complexidade da questão da criminalidade no Rio de Janeiro. As relações abordadas entre as favelas, o tráfico de drogas e armas, policiais e governo acabam sendo chocantes, até mesmo para um brasileiro, que mesmo acostumado a conviver com os telejornais repletos de matérias, noticiando fatos semelhantes aos retratados no longa, acaba por inevitavelmente exibir descrença e indignação ao assistir Tropa de Elite. A trama se ambienta no fim dos anos 90, em uma época em que a mídia fez questão de escancarar a desigualdade em que o país estava mergulhado, e a pressão por mudanças no âmbito social crescia cada vez mais. Com a vinda do Papa João Paulo II para o Rio de Janeiro e para sua hospedagem no Morro do Turano, foi designada uma equipe do BOPE, Batalhão de Operações Especiais, para realizar a pacificação da comunidade e garantir a segurança do pontífice em sua estadia na região. O líder da equipe, Capitão Roberto Nossa, agora vou até demorar a acostumar com a velocidade do vídeo, estava acelerado. Nascimento, o qual também narra a história, acaba sendo mostrado inicialmente como o estereótipo de um policial que se utiliza da opressão para realizar seu trabalho. Frio, impassivo diante da criminalidade e beirando o sadismo e autoritarismo quando se trata de realizar seu trabalho, utilizando-se da tortura e muitas vezes até do homicídio para obter informações ou alcançar seus objetivos. Entretanto, essa abordagem é abandonada uma vez que o personagem passa a contar sua história, justificando tal comportamento como fruto das circunstâncias. 10 anos na polícia do Rio, Uma coisa que me incomoda um pouco nesse filme é porque, tipo assim, ele, ele trabalha as áreas cinzas ali do Capitão Nascimento, por exemplo, que nem aquela cena do fogueteiro. Só que esse filme ele é muito focado em um único personagem e existe um aparato social muito maior por cima deste indivíduo, que faz com que ele se condicione a operar desse jeito. Ele não puramente opera desse jeito. Tem um aparato social, tem um aparato de formação que vai transformar um homem nesse sujeito. Você consegue entender? O que me incomoda nesse filme é que ele não fala sobre isso. Não tanto. Né? Ele vai mostrar ali o processo de formação do BOP. Ah, eles são treinados para guerra. Que guerra? Como que essa guerra se constrói? É tipo assim, ele aborda a questão da violência do BOP, mas em certo ponto ele glamoriza essa violência. Gente, o Capitão Nascimento foi visto como herói, sendo que ele é a problemática da narrativa. Ele é o problema relatado na narrativa. O Padilha, ele tem uma péssima característica que é pegar pessoas que são vilões e transformar eles em heróis. O filho do Escobar odeia narcos, porque fala que eles deixaram o pai dele como um homem nobre. E o próprio filho do Escobar fala: meu pai era um monstro. fizeram perceber que agir da forma moral não dá futuro, enquanto seus colegas acabam por se corromper, passando a integrar esquemas que envolvem até mesmo os próprios traficantes ou se omitir diante de tais fatos. Dessa forma, o personagem vai à guerra, como ele próprio diz, juntando-se ao BOPE, que seria uma espécie de unidade de elite da polícia, onde a sujeira e a corrupção, que se tornou sistêmica na polícia tradicional, não é admitida. Mas tal carreira cobra seu preço ao personagem, uma vez que tamanha pressão por ter que fazer o trabalho pesado e considerar ter que carregar a polícia nas costas o deixa deteriorado física e psicologicamente. Os efeitos do estresse são visíveis no protagonista, Isso aí é muito visível mesmo naquela cena que ele tem que ir na psicóloga, mas ele não quer falar pra psicóloga, aquela questão do estresse pós-traumático, tá ligado? tá? Durante toda a trama. O comportamento cada vez mais impulsivo e agressivo que vai adquirindo em suas relações pessoais, bem como o grande elemento verbal. Mas aí que entra a questão, tipo assim, ah, não é porque que ele tem que carregar a polícia nas costas. Gente, o comportamento violento é instigado no processo de formação. Basta vocês verem o processo de formação do BOP. Os caras apanham, 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 apanham. O que vocês acham que eles vão reproduzir? O meu superior me bate. A pessoa que eu tenho que combater é inferior a mim. O que eu tenho que fazer? O que eu reproduzo para baixo? Se o que eu recebo de cima é violência, o que eu reproduzo para baixo? Na hierarquia social. Você entendeu? Não é
não é dicotômico. Tem essa área cinza da questão da formação desse cara. Como esse cara é formado? Ele é ensinado quem que ele tem que proteger. Ele é ensinado a servir a população, a proteger o trabalhador. Esses caras entram na favela para matar quem que tiver pela frente. Empregado pela trama, os espasmos que sua mão exibe, levando-o a consultar um psiquiatra e posteriormente deixar a polícia. É perceptível que, embora o personagem exiba um comportamento um tanto quanto questionável, atravessando a barreira da moralidade e da legalidade em diversas ocasiões, ele não é uma pessoa intrinsecamente ruim ou insensível ao seu meio. O emocional do personagem, embora machucado e recluso por não se permitir exibir fraquezas em seu serviço, permanece, seja nas cenas em que interage com sua esposa ainda grávida ou com seu filho após seu nascimento, bem como ao lidar com uma mãe que teve seu filho morto por traficantes locais, o qual o capitão sabia ter sido responsável de forma indireta. O remorso e a culpa Ele foi responsável de forma direta. Ele sabia que se ele soltasse o moleque ia morrer, se ele soltasse o fogueteiro, o moleque ia morrer, e ele soltou o fogueteiro mesmo assim. Ele foi responsável diretamente. mas principalmente o medo, ainda existem. Os policiais, mesmo que em alguns momentos retratados de forma negativa pela trama, são pessoas inteiras e complexas, e são atormentados pelas suas próprias ações, apesar de comumente não demonstrarem isso, reforçando o caráter humano que o filme tenta atribuir aos seus personagens. Essa ambiguidade, que é conferida ao protagonista, é um elemento chave do filme. O Capitão Nascimento, mesmo que apresentado quase como uma figura vilanesca em algumas partes do filme, também tem seus momentos de certo heroísmo. Em contrapartida, os traficantes, apesar de prevalecer uma visão negativa justificada acerca de suas ações, dada a ênfase àquilo que é condenável em vários momentos da trama, até mesmo sob os olhos do protagonista, também são vistos como vítimas em específicas situações, pois o Nascimento sabe que a verdadeira raiz do problema não se encontra nas favelas, e que a maior parte dos criminosos não estariam ali se tivessem a opção. Sendo assim, são um fruto de suas circunstâncias, não de seu caráter. Da mesma forma, a polícia nos é mostrada como uma instituição multifacetada, que tem suas falhas, onde elementos como o Capitão Fábio podem se proliferar, onde a hierarquia é utilizada como uma forma de desmoralização, onde agir conforme a lei é motivo de reprovação e a burocracia estatal é utilizada para benefício próprio dos oficiais de patentes superiores. Porém, pessoas de princípio ainda persistem, como Neto e Matias. E mesmo com o proposital sucateamento da instituição desmotivando-os, o caráter... Aí não é questão só de sucateamento também não. Tem toda outra questão, a quem que essa instituição serve, gente. Tá ligado? Tem que pensar nesse ponto, a quem que a instituição serve. Permanece, e os personagens não ficam omissos diante das injustiças cometidas, seja por criminosos ou por seus próprios colegas. O único núcleo do longa, que é apresentado de uma perspectiva mais plana e consequentemente aquele que carrega consigo a maior crítica do longa, são os estudantes e os integrantes da ONG que atuam no morro, que representam uma classe mais favorecida da sociedade, os burgueses safados. Por muitos terem crescido em ambientes saudáveis, longe do perigo e da incerteza e sem qualquer contato com a desigualdade social, eles se tornaram alheios à realidade cotidiana dos morros e favelas cariocas. Contudo, ao invés de admitirem que carregam essa ignorância e conterem suas opiniões unilaterais para si, acabam por escancarar seus pensamentos rasos acerca de assuntos dos quais não dominam, e, consequentemente, exalam hipocrisia pela sua suposta e autoproclamada consciência social. O personagem Matias, que é a porta de entrada para esse núcleo da trama, é negro e vem de uma família de baixa renda. É presumível que o sujeito tenha enfrentado inúmeras dificuldades em sua trajetória até a polícia, seja pela sua situação econômica ou pelo próprio racismo. Em suas interações com os demais estudantes da Faculdade de Direito, Matias tenta em um primeiro momento permanecer em silêncio e não expor suas opiniões, pois é visivelmente mais neutro e equilibrado diante das interpretações que seus colegas expõem. Facilmente suas falas seriam consideradas reacionárias em um meio intolerante, mas inevitavelmente acaba por ter que defender a polícia e a si mesmo, diante do que julga ser hipocrisia de seus colegas de turma ao falar sobre a violência praticada. Para o personagem, ao sofrer violência e não poder contar com a ajuda de cima, a única saída do policial para sua própria segurança é responder com mais violência ainda. Ao tentarem demonstrar uma preocupação genuína com as questões sociais de seu meio, esses jovens acabam por transparecer uma hipocrisia gritante, visto que fica explícito que muitos deles, exceto talvez por Maria, não se movimentam além do necessário para fazerem a diferença. Há apenas uma preocupação com status, mesmo em uma era pré-redes sociais. O que realmente visavam era a imagem de socialmente engajados, não o engajamento real e a resolução dos problemas. Essa crítica também é levada ao contexto político, ao introduzir um candidato a senador na comunidade. Cara, não é tão simples assim, velho. O clássico político que luta pelos pobres de seu gabinete na capital, o que não se mostra como algo fora de nossa realidade, pelo contrário. Curiosamente, é reconhecível em Tropa de Elite diversos aspectos da trama atualmente na realidade brasileira. O que Mas esse filme se mantém muito atual até os dias de hoje, velho.
Ele tem muitos aspectos, tipo assim, que nem essa questão dos programas Pinga Sangue, daquele cara que fica lá, tipo Pique da Atena. Esse filme, tipo assim, ele é relativamente antigo. Deixa eu ver de quanto que o filme é. Tropa de Elite, de 2005, eu acho. 2007 o primeiro, 2010 o segundo. Pô, esse filme, se você passar ele hoje, ele é a mesma coisa. Contribui para seu impacto, relevância e polêmica, que perdura até os dias de hoje. Quando eu tiver em live, só você mandar no chat mesmo que eu pego. Desde seu lançamento, o longa divide opiniões quanto ao teor político que carrega. Enquanto alguns argumentam que a obra tem um tom fascista e reacionário, porém dados momentos. E tem, e ela tem. Isso aí ninguém pode negar, não. Ela tem tons racistas e reacionários. Justificar a opressão e as ações violentas cometidas pelos membros do BOP, pois este seria o único jeito, há também críticas que divergem das anteriores, argumentando que a exposição da decadência policial e das demais instituições, bem como a relativização da criminalidade, seria uma forma de justificar tais atos, bem como induzir o desprezo às figuras de autoridade. Cara, mas aí que entra a questão, não é isso. O crime organizado ele surge por deficiência do Estado. E aí você pensa, ah não, vamos acabar com a bandidagem. Aí vocês vão combater a milícia da mesma forma? Que vocês querem acabar com a bandidagem. Sai o bandido, entra a milícia. O problema tá onde? Tá no cerne do sistema, do modo de produção. Enquanto não se discutir modo de produção para falar de criminalidade, para falar de ação policial, enquanto não se discutir como o modo de produção interfere na forma Estado, não vai mudar não. A quem que esse Estado serve? A quem que essa polícia serve? Qual que é o processo de formação dessa polícia? Qual que é a qualidade de trabalho que se dá para um profissional desse? Qual que é o índice de morte de um profissional desse? Qual que é o índice de suicídio de um profissional desse? Não é tão simples. Né? O problema da segurança pública no Brasil ele vai muito além de investimentos, de falta de investimento, ele vai muito além só de falta de treinamento, ele vai por muitas coisas. Tá ligado? Mas o fato é que o longa faz críticas tanto à brutalidade e à corrupção da força policial, à impassividade e à burocracia que o governo impõe para mudanças quanto à própria criminalidade e aos responsáveis por ela. Porém mostra que os verdadeiros culpados pelo perpetuamento dessa relação de opressão são aqueles que detêm realmente o poder. A burguesia. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Só um minuto. Só um minuto. Ó, só uma coisa que eu queria colocar pra você, tá? Só uma coisa, tá? Só isso, só. Vambora. Seja por financiar indiretamente o tráfico ou por consolidar a desigualdade e a pobreza. O Capitão Nascimento, mesmo que O rapaz chegou no ponto que eu fui antecipei, né? O dom de Apolo, fui antecipando o que ele fala. dotado de certa dualidade e polêmica sobre suas atitudes e opiniões, causa certa identificação no público. Cara, e é uma parada que o segundo filme, ele tem o final dele pra mim é um pouco catártico. É um policial falando que a polícia tem que acabar. Vocês repararam isso já? O segundo filme termina com um policial falando: a polícia do Rio de Janeiro tem que acabar. Vocês querem algo mais emblemático do que isso? Ele nada mais é do que um reflexo de toda a insatisfação da sociedade diante de tais injustiças. Quaisquer que sejam os posicionamentos políticos, toda a população se vê farta do problema da criminalidade. É lógico que todo mundo se vê farta, mas o problema é que, tipo assim, o que é interessante pro grupo que está no poder? Manter o debate na superficialidade. É só vocês pegar o react que a gente tava fazendo antes, pra essa galera o bandido spawna. Tá ligado? Bandido spawna. Entendeu? Eles não conseguem entender. Eu não tô falando do rapaz do vídeo aqui, tá? Não tô falando do rapaz do canal elegante, não é? Elegante. Não tô falando o cara do canal elegante, não. Eles não conseguem entender que existe um processo dialético entre indivíduo e sociedade. Que o indivíduo só é indivíduo porque ele está dentro de uma sociedade. E uma sociedade só existe porque vários indivíduos se relacionam. Não dá para existir um sem o outro. Não existe uma sociedade sem um indivíduo, não existe um indivíduo sem a sociedade. É um processo dialético. Aparente cansaço e descrença que o personagem exibe
nada mais é do que um pequeno simbolismo, frente a essa dinâmica que todo brasileiro se vê refém diariamente. O filme tem seu mérito em retratar a realidade brasileira como ela é, de fato, sem apresentar heróis ou vilões ao público, mas sim pessoas, com suas circunstâncias e pontos de vista, que agem a partir da soma disso. A polícia faz uso da violência, muitas vezes atirando para perguntar depois, mas acaba por salvar o dia, ao passo em que os criminosos, mesmo praticando atrocidades, muitas vezes são a única alternativa nos lugares onde o governo e a lei não chegam. O roteiro em si não tenta justificar nenhum comportamento ou nenhuma ação dos personagens. Apesar da subjetividade da narração do Capitão Nascimento, as cenas são sempre objetivas e dotadas de realismo. Fica na cargo do público tirar suas próprias... Essa parte, o filme é bem objetivo mesmo. Ele não se perde muito em rodeios, ele não fica floreando. Ele é muito direto ao ponto, é muito cru, né? conclusões sobre os personagens. O filme divide opiniões, pois muito do que o público concluir sobre ele virá de suas opiniões já estabelecidas anteriormente. E graças a isso, se forem identificados mocinhos ou vilões na história... Essa cena também é muito emblemática, porque olha só, tecnicamente seria um policial fazendo a coisa certa, entre muitas aspas. Mas a arma tá apontada pra câmera. Já pararam pra pensar nisso? Obrigado. Não será uma escolha narrativa, mas sim pessoal do espectador. É isso, eu acho que o que eu tinha pra falar, eu falei ao longo do react. Esse não vai ficar muito longo, não. É isso até fechar aqui, né? Pra você que tá vendo no YouTube, eu acho que o que eu tinha pra comentar, eu já comentei ao longo do vídeo, né? Vídeo bom do rapaz, parabéns pelo vídeo, né? Acho que não tem nada a comentar, não. Pra você que tá assistindo aí pelo YouTube, muito obrigado por assistir até aqui. Aqui na tela tem outro vídeo pra você. Se inscreve aí no canal, deixa o like, tá? Comenta aí o que você achou do vídeo, sugestões, qualquer coisa, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima e falou!